Então, vamos começar com as nossas atividades. Hoje, lá na parte de calorimetria, eu vou procurar aqui na, na apostila de vocês, que página que ele fica direitinho, que aí a gente já pode acompanhando alguma parte da teoria também na apostila. A parte de termometria começa na página 134. Na página 134 da apostila de vocês, tá? Isso lá na apostila, página 134. Ali a gente começa com os conceitos principais de calor e temperatura. Então é muito bom vocês sempre lembrarem a diferença entre calor e temperatura, né? Eles não são a mesma coisa. Lembrem-se sempre de que temperatura é a medida da agitação lá interna das moléculas, tem a ver com energia cinética, essas coisas aí. E calor também é uma energia, mas calor é uma energia que flui de um corpo para o outro. Então nunca caio naquele tipo de questão de que fala que um corpo tem, um corpo armazena, um corpo possui calor, porque isso não existe. Tá? O corpo ele sempre vai transmitir calor e para que isso aconteça tem que ter uma diferença de temperatura entre os dois corpos, porque esse fluxo de calor só vai existir enquanto tiver essa diferença de temperatura. No momento que os dois corpos ficarem com uma mesma temperatura, não vai mais existir calor, tá? O calor então é uma energia que vai fluir de um corpo para o outro. Tá? Isso é lá os conceitos iniciais de calor e temperatura. Isso é uma coisa que cai bastante, tá? Tem muitas questões com esse tipo de conceito e é bom a gente ter muito claro isso para não se embananar com questões desse tipo, tá, pessoal? Não pode, faz lá já uma anotação bem grande, assim. A prof disse, temperatura e calor não é a mesma coisa, tá? Não é. Tenho muito cuidado. Outra coisa com as palavrinhas, um corpo possui. Não, um corpo não possui, um corpo não armazena, o corpo não tem calor. O corpo ele apenas transmite calor, ele troca calor, tá? Então, muito cuidado. Ele vai trocar calor enquanto ele tem diferença de temperatura até atingir, tá, o equilíbrio térmico. Bom, então, se a gente fala de temperatura, nós temos aquelas três escalas termométricas, né? Que são as três que a gente conhece. Tem a escala Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. A Celsius e a Kelvin são as duas escalas termométricas que são. A Celsius e a Kelvin são centígradas, ou seja, elas são com 100 divisórias entre o zero, o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, tem 100 divisórias. E a Fahrenheit é aquela escala bem doida, né, que a gente que o Fahrenheit fez todo aqueles esquema dele lá de medir temperatura fora de casa, depois temperatura da esposa para botar o ponto de fusão e de ebulição. Então nós temos a relação entre essas temperaturas. Vou começar aqui a compartilhar o nosso quadro, deixa eu só organizar ele aqui para a gente não ter problemas. Deixa eu só trocar as imagens. Bora lá. Vamos compartilhar o quadro. Nosso quadrinho. Estão vendo direitinho o quadro? Então, ok? Jóia. Não vão dormir. Positivo e operante. Ok. Então, pessoal, quadro branco, né? Já vou começar. Nós temos então as três escalas termométricas, né? E a relação entre essas três escalas, a relação geral, é essa aqui. Essa relação ela é utilizada quando a gente quer uma temperatura específica. Sempre lembrem-se disso. Quando a gente quer uma temperatura específica. Ah, eu quero saber a temperatura de 30 graus Celsius, quanto é em Fahrenheit. Isso quando a gente quer especificamente. Agora, se eu quero saber, por exemplo, que no dia de hoje teve uma variação, ou, por exemplo,
A variação do dia de hoje vai ser de 19 até 17. A variação do dia de hoje é de 2 graus. Então, quando a gente vai fazer uma variação, a gente usa a fórmula da seguinte forma aqui, ó. A variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Aí a gente utiliza essa relação aqui. Muito cuidado, então, com a questão se ela vier para vocês na forma de temperatura específica ou na forma de variação de temperatura. Junto a isso aqui, nós também temos as escalas hipotéticas, que são aquelas escalas térmicas, quando eles inventam uma escala. Naquele estilo assim, ó, que eles colocam, um aluno inventou uma escala tal, e aí esse aluno inventou a escala e quando ele inventou essa escala, ele deu um valor X para ebulição, um valor tal para fusão. Tipo o exemplo número 3 que vocês têm na apostila, que eu vou trazer aqui para vocês agora, que são das escalas hipotéticas, tá? Esse tipo de questão aqui, elas são aquelas muito criativas. Elas podem aparecer de tudo que é forma, tá? Por exemplo, ó, na escala termométrica X ao nível do mar, a temperatura do gelo fundente é menos 30 graus X. A temperatura de ebulição da água é 120 graus X. Qual a temperatura na escala Celsius que corresponde a 0 graus X? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma comparação da escala X com a escala Celsius. Então, a gente precisa fazer essas duas escalas. Ó. Nós temos a escala X e a escala Celsius. Deixa eu botar minha caneta um pouquinho mais grossa aqui. Então, a gente vai ter aqui ó, a escala X, e a escala Celsius. E a gente tem que fazer esse comparativo das duas. Ó. No problema, diz que na escala X nós temos menos 30, equivale ao gelo fundente. Fusão é 0 graus. São valores que a gente precisa ter fixos, são os pontos fixos, né? Os 0 graus no Celsius, e, que é a fusão da água, e a temperatura de ebulição da água na escala X é 120 graus. Aqui nós temos, então, 100 graus Celsius. Eles querem saber, nesse problema, qual a temperatura na escala Celsius. Então, qual temperatura na escala Celsius? Melhor não usar X, né? Qual temperatura na escala Celsius? Vou botar um C, que corresponde a 0 graus aqui no X. Então, a gente monta a tabelinha dessa forma. É importante fazer essa tabelinha, porque senão a gente pode se confundir, inclusive, nos sinais. E aí, pessoal, o que a gente faz? Montando essa tabelinha, a gente agora vai fazer o joelho e pé, tá? O meio, o de baixo, o de cima e o de baixo. Eu gosto de dizer o joelho e pé, o ombro e pé. Aí aqui, ó, a gente vai fazer o do meio menos o de baixo, tá? Então, vai ser 0 menos 30 sobre mesma coisa do outro lado. Ai, meu Deus. Tem que tirar esse primeiro, depois o outro. Coordenação motora. Mesma coisa do outro lado, ó. 120 menos o de baixo. Agora o de cima menos o de baixo, ó. 120 menos 30. Igual
Aí a gente faz o mesmo movimento do outro lado. Ó. Faz esse menos esse. Então, 100 menos C sobre 100. Opa, perdão. Errei em cima. Estava pensando na parte de baixo. É C menos 0. E embaixo a gente vai fazer 100 menos 0. Aqui, ó. Esse movimento aqui. Agora é só resolver a continha. Essa parte aqui de cima vai ficar 30 e aqui embaixo vai ficar 150. Do lado de cá eu vou ter C sobre 100. Aí eu posso simplificar o máximo que der. Ó. Por exemplo, eu posso cortar esse zero daqui com esse zero daqui e simplificar o 30 com o 15. 30 dividido por 15 dá 2. Deixa eu vir para cá. 30 dividido por 15 dá 2. E aqui ficou C sobre 10. O 10 passa para lá multiplicando, ou seja, a temperatura na escala Celsius, que corresponde a 20 graus, a 0 graus X, é 20 graus Celsius. Tá? Então, essa aqui é a de temperatura hipotética. Alguma dúvida quanto a isso aqui ou tranquilo? Querem tentar fazer uma? Eu puxo uma para vocês, aí vocês tentam fazer uma. Vamos lá? Vou pegar uma aqui para vocês. Só um pouquinho. Vamos lá. Deixa só um pouquinho. Essa aqui. É bem parecida com essa que a gente fez, tá? Só para vocês darem uma treinada na escala hipotética. Eu vou pegar duas, já, direto. Uma que envolve gráfico, tá? Que gráfico é sempre bom a gente interpretar. Aqui, vou botar duas aqui. E aí a gente já faz, tá? Depois já partimos para a parte de calor. Conseguem enxergar direitinho? Estão enxergando direitinho? Se não tiverem, me avisam, tá? Vamos lá então. Tentem fazer, elas são bem fáceis de fazer. Vamos lá, que eu já corrijo ela com vocês, tá? Mãos à obra. Então, vou dar a resposta delas para vocês, tá? Essa número 14. A resposta da número 14 é para fechar 30 graus X. E a 15, uma das formas, como aqui diz assim, ó, determina a equação que representa corretamente a relação entre y e x. Então a gente precisa deixar y isolado, tá?
ela é assim, ó, y igual a 235 menos 2x sobre 3. Fechou isso aqui? Fechou essas respostas? Que aí eu já vou corrigi-la com vocês então. DAFA não? Tá, vamos ver. Eu vou corrigir as duas caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Então, olha só. A primeira, nós temos duas escalas hipotéticas, a escala x, criada por um excêntrico qualquer, que atribua o valor de menos 20. Vou começar com o número 14. Menos 20 é o ponto de fusão de gelo e 230 para o ponto de vapor da água. Então, nós temos a escala x e está comparando com a escala Celsius. Então, parecida com o exemplo que eu fiz. Vamos fazer a comparação das duas escalas. Vamos lá, comparação das duas escalas. Ele tem menos 20 aqui. Esse menos 20 equivale ao ponto de fusão do gelo. O ponto de gelo é 0. E 230, aqui 230 equivale então aos 100 graus, que é o ponto de vapor. Ele quer saber que leitura fornecerá aqui a escala x para 20 graus Celsius. Então, meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo. Então, vai ficar 230 menos 20 sobre... eu troquei de novo. X menos 20 sobre 230 menos 20. Vai ficar igual. Mesma coisa do outro lado. O do meio menos o de baixo e o de cima menos o de baixo. Então, vai ficar 20 menos 0 e embaixo 100 menos 0. Aqui, 20 mais x, x mais 20, olha o cérebro todo virado, né? Hoje, meu... Aqui, então, e 230 mais 20, 250. Aqui eu vou ter 20 sobre 100. Eu vou simplificar isso aqui para ser mais fácil. X mais 20 sobre 250. E 20 sobre 100 é a mesma coisa que 1 sobre 5. Aí eu vou simplificar esses dois aqui, ó, também. Eu vou ficar com x mais 20 sobre 250 dividido por 5 vai dar 50, igual a 1. O 50 passa para lá multiplicando, x mais 20 igual a 50. O 20 passa diminuindo, 50 menos 20, 30 graus x. Fechou. Vamos ver essa da AFA. Eu vou pegar a da AFA e vou botar na outra página para a gente não amontoar todas as continhas aqui, então. Vamos pegar a da AFA aqui rapidinho. Espera aí que eu já perdi ela aqui. Quero cortar só ela. Aqui. Aí a gente faz ela na outra página. Vamos lá. Só a da AFA. É um conteúdo bem fácil, mas às vezes se a gente errar uma coisinha de matemática básica, a gente pode perder uma questão. Então tem que estar bem atento. Bom, no gráfico, pessoal, o gráfico funciona da mesma forma que aquelas duas colunas que a gente faz, tá? Eu sempre aconselho a gente pegar e tirar do gráfico para a coluna.
Então diz assim, ó, o gráfico abaixo representa a relação entre a temperatura medida numa escala arbitrária e a escala e a temperatura na escala Celsius. Determine a equação que representa corretamente a relação entre x e y. Então, vamos ver os pontos que nós temos aqui. Ó. Nós temos quando... Aqui acho que não está certinho as escalas aqui do lado, né? Uma escala E a outra escala Celsius. As duas têm θ. Tá. Bom. Quando nós temos aqui 0 para essa aqui de baixo, nós temos x para outra. Vamos tirar os pontos aqui. Meu Deus, que coisa. Eles mudaram a forma de fazer o risco reto no meu quadro. E eu sou acostumada com a outra coordenação. Então vamos tirar aqui. Ó. O menor ponto que nós temos é para... Aqui nós temos x e aqui nós temos 0. Depois nós temos outro ponto que é 47 e aqui 60. E depois nós temos outro ponto que é y e aqui é 100. Eu tenho a impressão que esse gráfico aqui não está correto. Mas vamos lá. Porque uma tem que estar num lado e outra no outro para ser relação entre x e y. Mas vamos lá, igual. 47 menos x. 47 menos x sobre y menos x. Foi assim que você fez ela? Só para perguntar. Eu tenho a impressão que esse gráfico aqui não está certo. Uma escala E e a escala e a temperatura na escala Celsius, porque o gráfico não está fechando. Bom, vamos tentar. Igual a 60 menos 0 e 100 menos 0. Vamos ajeitar ela então, 47 menos x sobre y menos x igual a 60 sobre 100. Aqui a gente consegue simplificar esses zeros, vamos multiplicar cruzadinho. Eu vou ficar com 470 menos 10x. E do outro lado eu vou ficar com 6y menos 6x. Eu vou passar o que tem x para um lado e o que tem y para o outro lado. Então aqui eu vou ficar com 470, ó, já não fecha com aquela nossa resposta. Menos, fecha assim. Menos 10x mais 6x igual a 6y. Eu vou reorganizar ela, vai ficar 6y igual... Aqui vai ficar 470 menos 4x, passa o 6 dividindo, menos 4x, divide por 6, vamos para cá. O y vai ficar então, eu não consigo dividir por 6, mas dá para dividir por 2. Então vai ficar 235 menos 2x sobre 3. Fechou a resposta. Eu fui duvidando da questão o tempo inteiro, ó, mas fechou a resposta. Fez ela diferente? Pois é, a gente tem que tirar para comparativa dela, sabe? Foi pela função linear dela? Foi isso? É. E deu certo também? Não, né? Ou deu? Deu? É porque o que a gente está fazendo ali é a função linear, tá?
essa colocação nas duas colunas nada mais é do que a função linear. É a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa. Uhum. Porque isso é uma função linear, uma função afim, e você tem, tipo, no caso aqui, você tem até 3 pontos. E, e para achar uma equação de uma reta, você precisa de 2 pontos, né? Daí você pode fazer uma matriz, se quiser, faz uma matriz. Só tem que tirar os pontos bem certinho, né? Porque aqui até pode confundir, porque eles botaram um X no eixo Y, né? Foi aí que o meu cérebro já foi dando aquela freadinha. Tá bom? Eu tenho mais aqui, pessoal, daí eu vou para dilatação com vocês, porque essa parte é bem tranquila, mas mesmo assim tem algumas questões que às vezes pegam a gente, tá? Deixa eu ver aqui. Eu gosto de pegar essas de gráfico, que elas sempre trazem algumas coisas mais complicadas pra gente. Cadê? Aqui é mais uma de gráfico, tá? Mas é só pra gente treinar essa aqui. E aí eu já vou para a parte de dilatação. Mais uma. Mais um gráfico. Aí. E aí, bora para a parte de dilatação. Tempinho para vocês fazerem. Podem usar as regras da matemática todas que vocês têm. Isso sim é uma função de primeiro grau, uma função afim. Podem usar o que vocês conhecem da matemática também. Não tem problema nenhum. Bora calcular. Resposta dessa questão, pessoal, é 10 graus x. Essa é a resposta dessa questão aqui. É 10 graus x. Aí vão dizendo se fechou ou não. Fechou certinho? Não fechou? Eu vou dizer porque para alguns não fecha esse tipo de questão, tá? Quando a gente faz a parte das colunas aqui, ó, dos graus x e dos graus Celsius, a regra é a seguinte, ó. Vai fazer as colunas aqui e você vai sempre colocar o ponto mínimo dado no problema aqui embaixo, tá? Que é esse ponto aqui, ó, que no caso é 30 e 10 para a coluna dos Celsius, tá? Então, 30 para o x equivale a 20 para os Celsius. Você vai colocar o ponto máximo lá em cima. 80 para o x e 70 para os Celsius. O que eles estão perguntando, você vai colocar no meio. Calcule a temperatura de fusão do gelo, 0, na escala x. Ai, prof, o 0 não fica entre os 70 e o 20. Não, não fica. Porém, quando a gente vai fazer a relação entre as escalas, a gente normalmente não coloca um número aqui. Aqui vai o C de Celsius e a gente primeiro faz uma fórmula entre as duas, tá? Depois de termos essa fórmula, no lugar do C de Celsius, a gente coloca o 0. E a fórmula a gente faz dessa forma aqui, ó. Coloca os pontos mínimos, os pontos máximos, o x e o c aqui no meio. Essa é a regra para fazer uma fórmula. Então, a gente teria primeiro uma formulazinha com uma relação de x para Celsius, tipo essa relação que a gente tem, Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Uma relaçãozinha assim a gente teria, né? Depois a gente substitui o valor. Só que quando a gente está fazendo dessa forma, a gente já está substituindo o valor. Então a gente não vai pensar na ordem crescente ou decrescente. A gente vai
meter ali no meio, tá? Enfia o número ali no meio e faz igualzinho eu falei, ó. X menos 30 sobre 80 menos 30. Do outro lado, 0 menos 20 sobre 70 menos 20. X menos 30, 80 menos 30, 50. E do outro lado aqui, ó, menos 20, 70 menos 20, 50. Pá, cortou os dois 50 já. Lembre que pode cortar os dois de baixo, tá? O que sobrou? X menos 30 igual a menos 20. O 30 vai passar para lá somando. Menos 20 mais 30, 10 graus X. Ok? Viram como faz diferença, né? Quando a gente não coloca o número ali certinho, se colocar o zero para baixo, já vai dar uma grande diferença ali no nosso problema. Entendeu, Lucas? Porque é o seguinte, porque a regra é a gente fazer uma fórmula primeiro entre x e Celsius. Essa é a regra, você fazer essa formulazinha. Só que a gente já vai direto para o cálculo, para não perder tempo com as relações das letras. E é aí que a gente cai, sabe? Então, é só compreender essa parte aí, né? Pega os mínimos, os máximos, não importa o que for, coloca no meio, tá? Que vai dar certo. Então, pessoal, vamos para a dilatação. A parte de dilatação, nós temos 3 dilatações que são bem tranquilas, as fórmulas são praticamente iguais, né? Nós temos a dilatação linear, tá? Nós temos a dilatação... Deixa eu aumentar um pouquinho minha letra aqui. Para começar com a dilatação, então. Vamos para a nossa dilatação. E dilatação, ela é tranquila, tá? É só muita aplicação das formulazinhas. E nós temos 3. A dilatação. Faltou uma. Dilatação linear. Essa dilatação linear, ela ocorre em uma dimensão. Então, ela ocorre em linha, em uma dimensão, tá? É uma dimensão só. E por ser em uma dimensão, ela ocorre numa linha. Então, sempre que falar de barra, de linha de trem, linha férrea, eles gostam muito de falar da parte das pontes, dos fios de luz. Então, tudo que for em linha está falando dessa dilatação linear. Essa dilatação linear, ela tem a formulazinha dela, que é a seguinte, ó. ΔL, que é a dilatação, é igual ao comprimento inicial que esse corpo, essa barra, esse fio tem, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é representado pela letra alfa, vezes a variação de temperatura que o corpo sofre. Essa dilatação ela pode ser para mais ou pode ser para menos, tá? A dilatação ela funciona se a temperatura aumentar, ela vai dilatar para mais. Se a temperatura diminuir, ela vai contrair, tá? Funciona dessa forma. Esse ΔL aqui é o quanto variou, o quanto ele dilatou, tá? Não é o comprimento final. Isso aqui é o quanto dilatou o corpo. O comprimento final a gente representa por L. L é o comprimento final, ou seja, quanto ele vai ter depois de dilatado. Então, para a gente encontrar o comprimento final, a gente faz assim, ó, o comprimento inicial mais o quanto ele dilatou, tá? Bom, aqui nós temos alguns detalhes que são importantes, principalmente em relação a esse alfa aqui, ó, em relação a esse alfa. Esse alfa, vou pegar uma outra cor aqui. Esse alfa,
ele é muito importante para a gente, ele é o coeficiente de dilatação linear, tá? Ele mostra para a gente o quanto um corpo tem facilidade ou dificuldade para sofrer variações, para dilatar ou não, tá? Então, esse aqui é o coeficiente de dilatação linear. E ele é muito importante, tá? Vocês têm que prestar muita atenção nos problemas para ver se eles estão dando para a gente o de dilatação linear, ou de dilatação superficial, ou de dilatação volumétrica, que é o que a gente vai ver mais tarde, tá? Então, coeficiente de dilatação linear. Essa parte aqui é muito tranquila. O que nós temos de especial nessa parte aqui são as lâminas bimetálicas, que são aquelas duas laminazinhas que estão coladas uma na outra, que são usadas em termostatos, nos ferros de passar roupa, nas chapinhas de cabelo, nos aquecedores elétricos, nos fornos elétricos, em todas aquelas coisas que a gente quer que chega numa certa temperatura e depois de chegar naquela temperatura ele pare de aquecer. O termostato ele é feito por lâmina bimetálica. A lâmina bimetálica é lâmina de dois materiais diferentes e ela funciona assim, ó. Nós vamos ter duas lâminas, né, de materiais diferentes, então a gente vai ter uma laminazinha assim e nós vamos ter outra laminazinha que é feita de outro material junto com essa lâmina aqui, né? Elas são inseparáveis, tá? Nós vamos ter as duas lâminas assim. São duas lâminas de materiais diferentes, então nós temos o material A e o material B. O que vai acontecer aqui? Eu vou dizer que o coeficiente de dilatação do material A é maior do que o coeficiente de dilatação do material B. O que significa? Significa que o material A ele dilata mais, ele com a mesma, se eu der a mesma quantidade de variação de temperatura para ele, ele vai dilatar mais do que o material B, tá? É isso que significa isso aqui, ó. Ter um coeficiente de dilatação maior significa que com a mesma variação de temperatura, ele vai dilatar mais. Então isso significa que A dilata mais que B, tá? É isso que significa. Se o A dilata mais do que B, essas duas lâminas aqui, elas vão acabar se curvando. E elas vão se curvar da seguinte forma. Elas vão se curvar de forma que a lâmina A se curve sobre a lâmina B, ó. Elas vão fazer algo desse tipo aqui, ó. Elas vão se curvar dessa forma, mais ou menos assim, tá? O negócio é assim, elas vão se curvar para cá, ó, tá? Elas vão sofrer no aquecimento. Então, se a gente aquecer elas, né? No aquecimento, isso aqui aconteceu no aquecimento. Se a gente for resfriar, é o contrário, tá? Então, esse aqui é a partezinha especial da dilatação linear. Nós temos também a dilatação superficial. A dilatação superficial é aquela dilatação que ocorre em superfície. É aquela que ocorre em duas dimensões. Então, essa dilatação aqui, ela ocorre em duas dimensões. Ela é de superfície, ela é de área. Ah, essa aqui tem a ver com área. A relação dela é a seguinte, ó, vocês vão ver que a fórmula é a mesma, ó, ΔS, que é o quanto essa área dilatou, essa superfície dilatou, é igual a superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Se eu quiser saber a área final, eu vou ter que fazer a área inicial mais o quanto ele dilatou. E aí, lembrando
que esse beta aqui, ele é o coeficiente de dilatação superficial. Esse aqui, então, é o coeficiente de dilatação superficial. Meu Deus, botei um acento ao invés de um P, né? Ok. Aí que vem o seguinte, sabe o que eles adoram fazer nas questões pra gente? Eles não dão no problema o coeficiente de dilatação superficial, gente. Eles não dão. Eles dão pra gente o coeficiente de dilatação linear. Tu tá lá, bem feliz, fazendo... Cara, eu sei dilatação. Nossa, uma questão de dilatação. Beleza, vou fazer. Aí tu tá lá fazendo e eles, sutilmente dentro do problema, eles vão te dar o seguinte. Ó, te dão todos os dados da tua fórmula ali, eles vão te dar o S inicial, vão te dar a variação de temperatura aqui, e aí o que vai acontecer? Ao invés de eles te darem isso aqui, ó, esse beta, eles vão te dar o coeficiente de dilatação linear, entendeu? E aí se tu não tiver ligado, tu vai errar a questão. Tem que estar bem ligado nessa hora, porque tem uma relação entre esses dois coeficientes, ó. Esse coeficiente aqui, que é o coeficiente de dilatação superficial, ele vale 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E aí, se você não fizer vezes 2 o coeficiente que eles estão te dando lá na tua questão, você vai errar. Vai fazer tudo achando que está fazendo certinho, mas se não fizer vezes 2, não lembrar dessa relação aqui, a gente erra. Tá? Então, muita atenção, muito cuidado com isso na dilatação superficial, pessoal. Ela é muito fácil, essa parte de dilatação muito tranquila, tá? Só que se a gente não fizer isso certinho, não lembrar dessa relação, a gente erra a questão. Nós temos na dilatação superficial uma parte que envolve placas com furo, tá? No meio. Uma coisa que a gente precisa saber de placa com furo no meio é que quando dilata, vai dilatar todas as dimensões, inclusive o buraco, tá? Inclusive esse furo aqui no meio. Quando essa placa vai dilatar, então, ela vai aumentar de tamanho, tudo isso vai aumentar igualmente. Então, se a gente for aquecer essa placa, ela vai aumentar igualmente de tamanho, tá? Vai aumentar a placa e o furo também vai aumentar, tá? Aumenta tudo. Deixa eu só reposicionar esse meu círculo aqui de dentro. Vai aumentar tudo, tá? Eu friso isso aqui porque às vezes a gente acha que vai diminuir o furo porque a placa vai dilatar e vai fechar o furo. Ela vai dilatar fechando, mas não, tá? Então eu sempre gravo assim, ó. Quando esquenta, o buraco aumenta, tá? Então lembram disso assim, ó. Quando esquenta, o buraco aumenta. Para não fazer confusão. Certo? A terceira dilatação que nós temos, então, é a dilatação volumétrica, que é a dilatação que acontece com líquidos. Essa dilatação ela é um pouquinho mais trabalhada, tá? Porque aí nós temos três coisinhas diferentes, tá? Nessa dilatação. 1 vezes 2 ali aonde eu só olho o chat agora. Onde, Conan, que eu vim pro chat agora? 1 vezes 2. Ah, já foi? Tava certo. Era ali na superficial? É, isso mesmo. É, justamente, é do coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes o de dilatação linear. Mas na fórmula é o beta mesmo. Mas na questão eles dão o alfa pra gente e daí a gente precisa saber essa relação entre os dois. Tá? Bom, a volumétrica então é aquela que a gente precisa... Primeiro, dilatação volumétrica, depois eu vou para os líquidos então.
volumétrica. É aquela que ocorre, então, em volume, tá? Questão de volume. Então, ela é 3 dimensões, não é mais uma nem duas. Essa aqui é 3 dimensões, ela ocorre em volume. 3 dimensões. Ela ocorre, então, no volume, né? Na parte de volume. Então, uma é linha, a outra é área e essa terceira é volume. A fórmula dessa aqui, vocês vão ver que é igual às outras, é o ΔV igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Aí, lembrando que o volume final é o volume inicial mais a variação de volume que ele teve. Aí vem toda a história aqui também, ó, a respeito desse coeficiente de dilatação volumétrica. Esse aqui, ó. Esse é o coeficiente de dilatação volumétrico. Então, esse aqui é o coeficiente volumétrica, coeficiente de dilatação volumétrica. E esse coeficiente aqui, ele vale 3 vezes, porque essa é 3 dimensões, então, esse aqui vale 3 vezes o alfa, tá? Então, tem que prestar muita atenção para usar essas relações assim, ok? Muito cuidado com essas relações para esses coeficientes, tá? É 3 vezes, então, o coeficiente de dilatação linear. Eu vou pegar umas questões para a gente trabalhar. Vocês vão ver que as questões não são tão difíceis dentro da dilatação. Às vezes aparecem algumas mais complicadinhas, tá? Mas é tudo questão de interpretação. Eu vou pegar uma aqui. Fizeram o simulado, pessoal? Final de semana. Tiverem alguma dúvida, tá? Eu estou à disposição de vocês. Se a hora que vocês tiverem alguma dúvida de física, mesmo não sendo da minha frente, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma ajuda ou fazer alguma resolução de alguma questão, não sei se o Pirata passou para vocês, eu me coloco à disposição nas terças-feiras às 14 horas, tá? É só me chamar no WhatsApp, pode até falar comigo antes, de repente, quiser falar comigo já na terça de manhã, falar comigo na segunda, já me falar quais questões que querem trabalhar, só me chama na terça-feira, ou pode me chamar antes, que daí a gente combina na terça-feira, às 14 horas, eu estou à disposição de vocês. A gente faz uma chamada aqui no Meet, a gente conversa, resolve as questões que vocês estão com dúvida. Independente de ser a minha frente ou não, eu me coloquei à disposição, a gente pode trabalhar, tá? Pessoalmente, assim, praticamente aula particular, né? A gente senta e conversa sobre as questões, interpreta e tenta ver questões mais elaboradas que vocês podem estar fazendo, questão específica. Tá ok? Então, quando precisar, é só me chamar, tá? Tô aí. Vamos pegar firme. Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer essa aqui, tá? Aí eu já vou conferir ela com vocês. Bora lá. Tá aí a resolução dela, alternativa correta, letra E. Vou pegar mais uma. Peraí, eu quero pegar uma, tem uma um pouco mais trabalhosa aqui. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Tempinho para vocês resolverem. E aí vamos corrigir. Vamos ver então. Tranquila, né? Que alternativa deu? O que vocês marcaram? Opa, temos controvérsias. Vamos lá, vou resolver com vocês então. Vamos ver.
Vamos ver quem está certo, quem não está certo. Nós temos aqui um comparativo entre duas barras. O gráfico a seguir está representado o comprimento L de duas barras A e B em função da temperatura θ. Sabendo-se que as retas que representam os comprimentos da barra A e da barra B são paralelas. Isso quer dizer que os dois tiveram uma mesma variação de comprimento. Pode-se afirmar que a razão entre o coeficiente de dilatação linear da barra A sobre o coeficiente de dilatação da barra B é de quanto? As duas barras, pelas retas serem paralelas, elas tiveram uma mesma dilatação. E foi uma mesma variação de temperatura aqui também, ó. Foi uma mesma variação de temperatura. Se a gente colocar aqui nas fórmulas, então a gente sabe que a variação de comprimento de A é igual à variação do comprimento de B. Botando na formulazinha, o comprimento inicial da barra A é L, vezes o coeficiente de dilatação da barra A. E a variação de temperatura aqui é a mesma nos dois. O comprimento inicial da barra B é 2L. O coeficiente de dilatação da barra B é o coeficiente de dilatação de B. E a variação de temperatura dos dois é a mesma. Eu vou simplificar isso aqui porque eu não preciso da variação de temperatura, pois é igual. Então, posso cortar os dois números. Eu quero o quê? Eu quero isso. E esse aqui está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, é justamente o que eu quero. O 2L permanece aqui, aquele L está lá multiplicando, vai passar dividindo. Eu vou cortar os dois L's. Ou seja, a razão entre o coeficiente de dilatação de A com o coeficiente de dilatação de B é 2. Tá aí. Um é o dobro do outro. Entenderam? Não é nem a B nem a C. É a D. Mas ele tem mais comprimento inicial. Recurso. É que ele tem mais comprimento inicial, entendeu? É que não é o dobro. Assim, ó, é a razão entre os dois. De certa forma, ele pode dilatar mais, mas ele já tem um comprimento inicial maior. Entendeu? Ó. Não, mas assim, ó, o que tu vai ter que entender é o seguinte, que quem tem o coeficiente de dilatação maior é o A, que é essa barra aqui de baixo, tá? É essa aqui, ó. A variação deles é a mesma, tá? O quanto eles vão dilatar em variação é a mesma quantidade, entendeu? Porque a variação de temperatura é a mesma. Só que como a matemática aqui, pela diferença de comprimento, eles não estão pedindo, por exemplo, assim, ó, o valor desse e o valor desse. Eles não estão fazendo exatamente um comparativo aqui, ó, porque a gente acaba entrando com os comprimentos que eles tinham. Essa é a diferença dessa conta algébrica aqui. Nós estamos fazendo uma relação entre esses dois. É um comparativo, tá? Para que isso tudo se torne verdade, o coeficiente de dilatação de A tem que ser o dobro do de B. Para que a barra A dilate a mesma quantidade que a barra B, o coeficiente de dilatação A tem que ser o dobro do coeficiente de dilatação de B. Tá? Essa é a relação. Entendeu? Não. Os dois dilataram a mesma coisa. A quantidade de dilatação foi a mesma. Como a barra A tem a metade do comprimento da barra B, para que ela dilate, expanda a mesma quantidade que a barra
B, ela vai ter que ter um coeficiente de dilatação maior, senão ela não vai dilatar mais do que a B. Não, quem dilatou, os dois dilataram a mesma quantidade. Não, não cabe recurso, olha só. A barra A tem um comprimento menor, metade do comprimento da barra B. Em valores, as duas dilataram a mesma quantidade. Para que isso aconteça, o coeficiente de dilatação da barra menor tem que ser o dobro da outra barra. Tá? Tem que ser assim. O ΔL é quanto eles dilataram. O L é o comprimento inicial. Isso. É que a gente está comparando, né, os coeficientes de dilatação. E em relação ao... aquilo ali é o comprimento inicial deles, né? A barra A tinha no começo, digamos, 1 metro e a barra B tinha 2 metros. E eles dilataram em a mesma quantidade. Por exemplo, a barra A dobrou e a barra B dobrou também de tamanho. Mas para que isso aconteça, a barra A tem que ter um coeficiente de dilatação maior. Tá? Senão não acontece. Não cabe recurso. Para vocês verem como às vezes uma questão que a gente acha que é simples, né? Às vezes não é tão simples assim. Deixa eu ver aqui que eu tenho mais uma aqui. Peraí. Eu vou mudando de página nas minhas questões até eu me perco no meio. Mais uma aqui. Essa é uma meio teórica, tá? Tá aqui para vocês, ó. Vou dar um tempinho para vocês analisarem ela também. Depois eu corrijo. Tempo para pensamentos. E aí, como é que estão? Uma questão. Cuidado com pegadinha. Fala aí. Cuidado. Essas questões têm uns detalhezinhos às vezes que quando der avisa quando. Eu corrijo ela. Pode? Então vamos lá. Essa questão aqui é de fazer análise, tá? Para vocês verem que nos concursos as questões elas são muito rápidas, a gente pode fazer elas de forma muito rápida, principalmente se a gente tiver segurança naquilo que a gente estiver fazendo. Então diz o seguinte, ó, consultando uma tabela da dilatação térmica dos sólidos, verifica-se que o coeficiente de dilatação linear do ferro, então eles estão dando o coeficiente de dilatação linear do ferro, 13 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1.
Portanto, pode-se concluir que, bom, como nós temos várias questões ali para a gente fazer, né? A gente percebe que vai ter alguns cálculos, algumas coisas assim. A gente não sai calculando logo a letra A, a gente vai lendo todas elas, analisando todas elas. A letra A diz o seguinte, ó, num dia de verão, em que a temperatura variar 20 graus Celsius, o comprimento de uma barra de ferro de 10 metros sofrerá uma variação de 2,6 centímetros. Como eu sei que essa aqui eu vou ter que fazer um cálculo, eu vou deixar ela para depois, tá? Eu vou analisar ela depois. Eu vou deixar ela para mais tarde. A letra B diz o seguinte: o coeficiente de dilatação superficial do ferro é 169 vezes 10 na 6. A gente sabe que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o linear. Então, eu vou ter que fazer 2 vezes 13 vezes 10 na menos 6. E 2 vezes 13 é 26 vezes 10 na menos 6. Não é 169. Né? Então, essa aqui a gente já elimina. Não é essa aqui. A letra C falou o seguinte, assim, ó. Para cada 1 grau Celsius de variação de temperatura, o comprimento de uma barra de 1 metro desse material varia 13 vezes 10 na menos 6 metros. Podemos analisá-la mais um pouco, mas vamos ver essa letra D. A letra D diz que o coeficiente de dilatação volumétrica do ferro é 39 vezes 10 na menos 18. O coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o linear. Eu troquei os símbolozinhos. Vou apagar essas letras gregas aqui, vamos deixar certinho. O volumétrico é 3 vezes o linear. Então, a gente vai fazer 3 vezes 13 vezes 10 na menos 6. Gente, eu não multiplico aqui o expoente, eu só multiplico esses dois aqui, ó. 3 vezes 13, 39. Ok, fechou os 39, mas a base 10 é 10 na menos 6. Ó, aqui diz que é 10 na menos 18. É isso que está errado, tá? Aqui diz que é menos 18, ó. Tá errado. Eliminamos duas. Só nesse pensamento, lembrando da relação entre os coeficientes de dilatação. Agora a gente tem a A e a C. Eu vou voltar aqui para C. A C diz o seguinte, ó. Para cada variação, uma variação de temperatura, deixa eu fazer mais espaçadinho, variação de temperatura de 1 grau Celsius, uma barra que tem 1 metro de comprimento vai variar 13 vezes 10 na menos 6. Percebem que eu coloquei aqui comprimento inicial, coeficiente de dilatação e aqui variação de temperatura. Se eu fosse fazer esse cálculo aqui, eu ia ter justamente 13 vezes 10 na menos 6 metros, que é o que está dizendo a letra C. O significado do coeficiente de dilatação linear é justamente isso. É o quanto uma barra de 1 metro vai aumentar com uma variação de 1 grau Celsius. Esse é o conceito do coeficiente de dilatação, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra C. Não preciso nem calcular a letra A, tá? Entenderam ela? Viram a pegadinha ali do coeficiente de dilatação superficial e principalmente do coeficiente de dilatação volumétrico? Né? Zoom na questão? Posso sim. Aqui da questão? Posso sim. Ah, ele ficou pequenininho. Não tem problema, posso sim, eu aumento elas, sem problema nenhum. Posso sim. É só vocês pedir. Eu enxergo bem, ó. Tá? Mas para mim também eles ficam pequenininhos às vezes. Eu dou sim, na próxima já. Entenderam? Então vamos para mais uma.
Gente, vocês podem falar comigo, tá? Vocês podem abrir o microfone. Eu não, é que às vezes eu não tenho contato aí com o chat, eu demoro para responder para vocês, tá? Bom, deixa eu achar aqui que eu tenho outra questão de dilatação. Deixa eu achar aqui. Não, é aqui mesmo. Peraí. E esse azulzinho também é mais difícil da gente ver. Por que eu mudo de página quando eu pego uma questão? Só um pouquinho. Ué? Tá, peraí. Bom, eu vou rapidinho para dilatação volumétrica, dilatação dos líquidos com vocês, tá? Que é a última partezinha da dilatação que falta, que é a dilatação dos líquidos. Última partezinha. A dilatação dos líquidos, a gente tem que lembrar que todo líquido ele está dentro de um recipiente, tá? Ele sempre vai estar dentro de um recipiente. Então, pessoal, o líquido a gente faz 3 dilatações para ele. A dilatação do recipiente que ele se encontra dentro, a dilatação do líquido juntamente com o recipiente, que é essa dilatação do recipiente, a dilatação que a gente fala, a dilatação aparente, que é o líquido sempre vai dilatar mais do que o sólido que ele está dentro, então tem a dilatação aparente dele, que é o quanto ele extravasa, o quanto ele derrama, tá? E a dilatação real, que é a dilatação que ele teve junto com o recipiente ali, mais aquela que ele derramou, tá? Então a dilatação dos líquidos nós temos 3 dilataçõezinhas, tá? A primeira dilatação, então, que eu falei para vocês é a dilatação do frasco, recipiente, tanto faz qual é a utilização ou a simbologia que a gente usa. Eu prefiro colocar frasco, então eu uso ela da seguinte forma. Isso aqui é a dilatação que o líquido vai ter juntamente com o recipiente dele, porque ele vai acompanhar o recipiente que ele está dentro na hora que o recipiente vai dilatar. Então aqui nós vamos ter assim, ó, a dilatação do frasco. Eu vou botar um Fzinho de frasco para não botar R, porque depois vai ter a dilatação real e a gente vai usar R, então vai ficar meio estranho. Vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação linear do líquido mesmo, tá? Que é o coeficiente de dilatação linear do frasco ou do recipiente, a gente pode usar aqui, vezes a variação de temperatura, tá? Aí a gente analisa também o quanto esse líquido extravasa, que a gente chama de dilatação aparente. Essa dilatação aparente, então, é o quanto esse líquido vai correr fora, vai derramar, vai extravasar do recipiente. Então, isso aqui é quanto ele vai derramar. E esse aqui, então, é o aparente. Então, a gente faz o aparente, que vai ser o volume inicial, o coeficiente de dilatação aparente do líquido, é realmente o coeficiente de dilatação aparente do líquido, não é o coeficiente de dilatação do líquido, ele é aparente, tá? Vezes o ΔT. E aí, para finalizar isso aqui, nós temos a dilatação real do líquido.
Essa dilatação real do líquido, então, é o que ele realmente dilatou. Essa dilatação aqui é a dilatação do frasco, então a dilatação real do líquido é a dilatação do frasco mais a dilatação de quanto ele derramou. Temos também aqui a formulazinha direta aqui da dilatação real do líquido, que ficaria então o volume inicial. Volume inicial é sempre o mesmo, tá? É o mesmo volume do frasco, é o mesmo volume para aparente, é o volume que a gente vai colocar aqui. Vezes. Olha, estou usando o símbolozinho errado aqui, ó. Não. Vezes, aqui nós temos coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Vezes coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, vezes a variação de temperatura. Então, nós temos essas relações aqui também com os coeficientes de dilatação, tá? Ó, o coeficiente de dilatação do líquido, o real, é igual ao coeficiente de dilatação que a gente tem ali do frasco, né? Do inicial ali, mais o coeficiente de dilatação aparente. Tá? A gente pode fazer essa relação aqui, essa aqui, ou essa direto, depende do que o nosso problema vai estar nos pedindo. Tá? Mas a minha letra dá para ver que eu estou escrevendo aqui. Essa dá para ver? A letra do quadro consegue enxergar? Tá. Eu até aumentei a intensidade da caneta para ficar mais aparente assim também. É que a letrinha azul das questões, ela também são mais difícil de ver. Eu vou pegar um exemplo aqui da dilatação dos líquidos. Os azuis, né? Principalmente os azuis. Vamos tentar resolver essa questão aqui, ó, da dilatação volumétrica, tá? Eu vou aumentar aqui, ver se fica melhor. Vou colocar aqui. Consegue ver melhor assim? Tá maiorzinho? Ela fica meio borradinha porque a gente junta. Agora sim? Ela fica meio borradinha porque estica a letra, né? Mas vamos lá. Então, olha só. Um frasco está inteiramente cheio com 2 litros de determinado líquido que tem coeficiente de dilatação volumétrica. Então, esse aqui é o coeficiente de dilatação do próprio líquido. 5 vezes 10 na menos 4 graus Celsius. Aquecendo-se o conjunto de 50 graus Celsius, nota-se o transbordamento de 47 ml do líquido. Supondo-se desprezível a evaporação do líquido, o coeficiente de dilatação linear do material de que é feito o frasco é em graus Celsius na menos 1 quanto? Então, tirando os dados, ó, nós temos um volume inicial de 2 litros. Nós temos um coeficiente de dilatação volumétrica do líquido de 5 vezes 10 na menos 4 graus Celsius. Eles colocam aqui para a gente que aquecendo-se o conjunto, uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Tem um transbordamento, então ele vai ter aqui um aparente de 47 ml. 47 ml é 47 vezes 10 na menos 3 litros. O coeficiente de dilatação linear, meu Deus, isso, do frasco é em graus Celsius na menos 1 quanto? Querem tentar uns minutinhos para tentar fazer ela? Eu dou uns segundinhos aí para vocês darem uma pensada.
daí a gente já corrige ela. Pode ser? Travou. Eu vou resolver ela então. Ó. A dilatação volumétrica, ela dá umas travadinhas na cabeça da gente. Peraí, perdi meu mouse, deu, achei. Olha só, pelos dados que a gente tem então, ele quer saber o coeficiente de dilatação linear. Mas para a gente chegar no coeficiente de dilatação linear, a gente vai ter que chegar no coeficiente de dilatação volumétrico primeiro. Pelos dados que a gente tem aqui, a gente vai acabar encontrando o coeficiente de dilatação aparente dele. Por quê? Porque nós temos a dilatação aparente, nós temos o volume inicial, a gente pode encontrar a dilatação aparente e a gente tem a variação de temperatura. Então a gente vai começar por aqui, ó. 47 vezes 10 na menos 3. O volume inicial é 2 litros. A gente vai encontrar o coeficiente de dilatação aparente, que vai ser 2 vezes 50 é 100. 100 é 10 na 2. Então, eu já vou trazer aquele 100 de lá como 10 na 2 aqui para baixo. Esse é o coeficiente de dilatação aparente. Esse 10 na 2, fazendo aqui a notação científica, vai ficar 47 vezes 10 na menos 5. Agora, então, eu tenho os dois coeficientes. Tendo os dois coeficientes, eu já posso... no pescoço também, quando... Poxa vida! Agora eu já posso achar o coeficiente de dilatação do frasco, ó. Porque o coeficiente de dilatação do líquido é o do frasco mais o aparente. Então, o do frasco é 5 vezes 10 na menos 4, ou do frasco, perdão, do líquido. O do frasco é o que a gente quer encontrar. E o aparente, então, é 47 vezes 10 na menos 5. Eu vou ajeitar a conta aqui, eu vou ter 5 vezes 10 na menos 4, e eu sei que notação científica, para eu fazer conta de menos, eu tenho que ter mesma potência. Então, eu já vou arrumar aqui, ó, 4,7 vezes 10 na menos 4. Ó. Eu já transformei aquela notação científica porque eu sei que eu preciso ter na mesmo expoente. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica desse frasco é 0,3 vezes 10 na menos 4. Mas eles estão pedindo o linear. E o linear, a gente tem que dividir esse aqui por 3. Então, vai ser 0,1 vezes 10 na menos 4. Ou ainda, arrumando essa questão aqui, é 1 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Entenderam a questãozinha? Tudo ok com ela? Isso aí. Então, pessoal, a parte de dilatação e essa parte aqui dessa parte de termometria, essa parte inicial, é isso aí. A gente fez uma revisão bem rápida de bastante coisa, dei bastante dicas para vocês. Eu vou colocar no Classroom, então peguem lá, pessoal, vai ficar essas questões resolvidas todas lá. Eu vou tentar achar o PDF da outra aula que a gente teve também, sobre dilatação e temperatura, tá? Vou colocar lá também para vocês, porque ele deve estar já mais perdido ali dentro no Classroom. Vou colocar junto também esse de hoje e o da aula anterior, que é mais completo, a explicação foi mais longa. De repente até procuro o vídeo da outra aula, deixo lá para vocês também, né, que daí as explicações são mais completas. Hoje foi mais dicas mesmo, né, de que vocês têm que prestar atenção nas questões e o que vocês têm que fazer, né, para a gente agilizar. Quanto menos tempo a gente perder numa questão, melhor, né? Quanto mais a gente conseguir se ligar, melhor que é, tá bom? Então, pessoal, por hoje foi isso aí. Uma ótima semana para vocês. Bons estudos. E precisando, na terça-feira, eu tô 14 horas, tá?
terças-feiras, 14 horas, o que vocês precisar, me chamem. Eu ajudo vocês com muita alegria, tá? Quero ver vocês, ó, aqui nesses concursos, ó. Quero ver o nomezinho de vocês lá depois, tá bom? Então, ó, beijo e ótima semana!